Boa noite, desbloqueados. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um papo com propósito. Deixa eu já enviar aqui. Estou esperando o meu convidado. Hoje é o Celso Henrique, que vai estar com a gente. O Celso vai falar um pouquinho da história dele, da sua jornada, como que o autoconhecimento entrou na vida dele. Estou só esperando. Minha voz ainda está falhando. Já enviei para umas 10 pessoas aqui. Vamos lá. Cadê o nosso convidado? Só um minutinho. O Instagram também está avisando aqui pro pessoal. Tá melhor essa luz. Deixa eu só fixar o comentário aqui. Agora, o nosso convidado acabou de entrar. Boa noite, Celso. Agora. Só esperar ele aceitar aqui. Essa hora eu já tô extremamente com sono. Olá. Boa noite. Oi, mulher de Deus. Tudo bem, homem de Deus? E a gente se encontrou, né? Meu Deus. Finalmente. O Então, áudio tá bom? O tá áudio tá bom? cortando um pouco teu áudio. Tá cortando. Vou pegar um fone de ouvido aqui. Ah, tudo nessa geração. Oi? Quebrar tudo nessa geração. Vamos, já é, né? Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Já vai enviando essa live aí para pelo menos uns 5 amigos aí que tiverem. Tá todo mundo online nesse horário, né? Verdade, vamos embora. Boa noite, Flávia. Flávia é a esposa do Celso. É minha irmã, É, pensei que era tua esposa. minha irmã. Trabalha também na minha equipe. É, ela, Deus, eu conheci ela através de você. Ficou mandando as lives para mim no direct. Acabei que eu entrei, né? Fui olhar. Minha irmã. Mas tem aquela outra menina que estava lá no TPT também, né? Que trabalha contigo. Eu não lembro o nome dela agora. Ela é terapeuta também. É Luciana. Luciana, é. É, Boa noite, Érica. Olha, Érica é seguidora fiel. Toda live ela tá aqui. sempre tem as fiéis, né? Boa noite, Jefferson. Obrigada.
Jefferson também é do Sempre. movimento, viu? Faça uma exceptional live. Conheci Jefferson ano passado. Meu primeiro evento, minha primeira palestra, o Jefferson estava lá. Ó, a Flávia me conheceu no Impacto. Se identificou muito. Que bom, Flávia. Então, já vai enviando para todo mundo. Então, boa noite novamente para o Celso, pessoal que chegou agora. Celso, já se apresenta, me diz onde você está, seu Somos nome. vizinhos. É, Bem, pessoal, para quem não me conhece, me chamo Celso, mais conhecido como Celso Henrique já é, o homem da fé. E estamos aqui no Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, e vizinho aqui de Marcela. Estamos aí já há 25 anos ministrando sobre fé. E eu tenho certeza que essa noite será uma live incrível, incrível, incrível. acredito. Então, como a gente conversou um pouco antes, né, Celso? A intenção do nosso papo com propósito é a gente tá falando pro pessoal, né? E eu tenho escolhido algumas pessoas realmente aqui próximas minhas, já convidei o Jefferson também, e outras pessoas lá em Recife, a gente está em Pernambuco, né? Estou em Pojuca, Pernambuco, para quem não é daqui. E a gente tem muita gente boa por aqui perto da gente, para a gente poder Verdade. mostrar para as pessoas, a gente movimentar isso aqui, mostrar a importância do autoconhecimento, como é que o autoconhecimento mudou a sua vida. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Boa noite, Eduardo, também. Então, como que o autoconhecimento mudou a tua vida? Como é que foi a tua virada de chave? Como foi que começou o teu caminho? Saudade, Edu, também tô com saudade. Ó, pergunta maravilhosa. Faz tempo que eu não respondo essa pergunta, mas é fácil porque fala de nós mesmos. Sim. É, eu me converti há 25 anos, Uhum. quando eu realmente decidi viver para o Evangelho totalmente. E de lá para cá, eu acho que os primeiros meses Deus já falou comigo sobre que eu tinha algo sobre fé. Eu participava de um grupo tipo de avivamento na rua. E foi a primeira vez que Deus usou alguém para falar para mim que eu tinha uma fé que eu nem sabia que eu tinha. Na verdade, eu crer em Deus é uma coisa, mas tipo, você ser chamado para só falar fé ou ser especialista nessa área. E eu não sabia, assim, para mim foi o primeiro contato que eu tive com a fé, no sentido de não de crer em Deus, mas que tinha algo de Deus ali para mim. Isso há 25 anos atrás, e foi quando eu saí aquele encontro ali na rua, impactado com aquilo que Deus tinha dito, e eu sabia que era comigo, mas a moça não disse que era eu, disse que tinha alguém ali que Deus ia usar muito na área de fé e que tinha uma fé muito grande. Ela não disse meu nome, mas eu sabia que era eu, e eu fiquei com aquilo na minha mente, e passou o tempo e aquilo não saiu do meu coração. Aí passou acho que uns 2 anos, e foi quando eu fui para minha esposa, ela ficou dodói. Aí eu fui para São Paulo para uma conferência do pastor David Robinson, não sei se tu conhece. Ele é voltado à oração em línguas, práticas espirituais, vida no espírito. Ele é muito famoso nessa área aí dessa turma que conhece. Ele já está na glória. E nesse congresso foi quando eu conheci a unção, o poder de Deus, a cura. E eu vi Jesus na vida daquele homem. Aí foi quando eu disse, eu quero essa vida aí. Eu prego a Bíblia, ele vive a Bíblia. As pessoas tudo sendo curadas lá, problemas assim seríssimos, e ele curando as pessoas. E foi meu primeiro contato com a unção, o poder de Deus. Com essa frequência aí top. E de lá para cá foi em 2009. Aí quando foi 2013 eu fiz um curso de fé. Aí foi acrescentando esse autoconhecimento em mim na área da fé, sabe? Tipo, a primeira vez foi na rua, aí a segunda vez que eu vi mesmo cura, milagres, foi em São Paulo, um congresso, o pastor David Robson. Um congresso, várias pessoas de vários países estavam lá.
E eu disse, eu quero isso para minha vida. Aí depois eu fiz um curso sobre fé. Eu passei 2 anos fazendo esse curso presencial no Recife, aqui próximo. E depois desse curso, uma aula, existia várias aulas, vários temas, autoridade e tal, várias coisas. Quando foi na aula de fé, algo entrou em mim, assim, eu acho que foram várias viradas de chave, mas essas três eu me lembro que foi a da rua, em São Paulo, e essa que foi a virada mesmo, foi quando, naquela aula, Deus falou comigo, tipo, o seu chamado é ensinar fé. E sendo que eu já conhecia a fé comum, assim, a fé que todo mundo é salvo, essas coisas, mas era diferente a forma como eu estava aprendendo naquela aula ali, né? E eu me vi sendo um professor da fé, um mentor, um treinador. Depois foi que eu vim saber o que é ser mentor, quando eu conheci o digital. Mas eu queria ensinar a fé, ensinar. E tudo que eu aprendi nessa... Rapaz, eu tô falando aqui, eu tô chapado aqui. Eu me chapei, o Espírito trouxe aqui a lembrança, o meu coração queimou aqui. Quando eu fiz essa aula de fé especial, eu fiz o curso todinho, 2 anos, mas quando eu fiz essa aula, foi quando eu disse, se isso vai dar certo mesmo, eu quero ver. Aí eu já era pastor da igreja e eu comecei a praticar. O que o professor falava, eu falava no culto. E todo mundo era curado. Todo mundo começou a arrumar emprego, não tinha ninguém desempregado na igreja, não tinha ninguém enfermo. Aí começou a provocar um avivamento na cidade. Todo mundo ia para lá, homossexuais, lutador de MMA, drogados. A gente acabou com uma gangue que tinha, porque o líder da gangue se converteu. Aí começou. Então era reflexo do que eu estava aprendendo e praticando. Passou o tempo sem me prolongar, eu estou resumindo mesmo. Foi quando eu conheci o digital, foi na pandemia. 2 meses antes da pandemia, quando Deus disse para mim que o nome da igreja era Constrangido pelo Amor. Ele disse, você vai fechar a igreja e eu não quero que você trabalhe mais nesse sistema religioso, né? Eu quero que você... É porque assim, quando Deus nos fala algo, Ele não dá tudo assim. Ele vai logo, sai da tua terra, da tua... Aí ele disse, sai, fecha a igreja e você vai só falar sobre fé agora. Porque eu falava, quando eu estava meio no meio religioso, eu falava de fé, falava família, falava de amor, falava várias coisas. Eu ainda falo, mas hoje minha ênfase maior é fé. Então eu obedeci a Deus, mesmo sem entender muito o amanhã, o futuro, e muito menos as pessoas que estavam comigo. Mas quando ele disse para mim no altar isso, que eu iria fechar a igreja, que iria começar um novo tempo na minha vida, que era essa área de mentorear pessoas, que eu não sabia que era o que era ser mentor, eu só obedeci. Doeu, tem esses processos, né, que a gente passa, né, desse autoconhecimento, quando a gente se autoconhece mesmo em Deus. Meu autoconhecimento é mais voltado ao lado espiritual, tá, Marcelo? E se acaso eu estiver falando demais, tu Não, não, quiser falar, interagir, aí, tipo, eu obedeci. Fechou lá o templo lá, houve todas aquelas questões emocional, mas eu tinha, mesmo sem entendimento, alcançado novas frequências espirituais em Deus, com relação à vida no espírito, a hora após hora, oração em línguas e outras coisas. E eu tinha uma mentalidade da fé que era diferente daquele contexto de sistema, sabe, de igreja. Eu tenho vários pastores amigos meus. Eu me encontro aqui no Hotel Intercity, a gente cultua lá com alguns irmãos. Aqui na minha casa a gente se encontra com algumas pessoas também, a gente tem palavra. Mas é diferente hoje para aquele tempo que eu vivi, entende? E eu abri mão de tudo, porque assim, eu era o pastor, um dos pastores mais relevantes da nossa cidade. O prefeito me conhecia, do prefeito, a mulher que vendia fruta, todo mundo me conhecia, porque antes de ser pastor, eu ia ser jogador de futebol. Fui convocado à seleção do Cabo, fui jogar no Vitória, já fiz teste Esporte Santa Cruz,
tem uma história no lado. Então todo mundo já me conhecia. E quando eu fui ser pastor, aí eu me tornei mais conhecido porque chamavam a igreja que os convencionais não queriam deixar seus filhos ir para lá, porque era a igreja dos gays, dos drogados. Por quê? Porque eles estavam se convertendo. E a gente chamava mesmo, a gente atraía. Então, assim, meio que no meu auge, assim, entre aspas, eu deixei tudo por obedecer a uma palavra que Deus tinha me dito, né? E foi quando eu conheci a Tatiana Mota, você conhece ela, né? Deve conhecer. Uhum. Conheci a Suelane, futuramente eu consagrei elas. Nesse tempo que eu conheci ela, no início da pandemia, eu não conhecia nada digital, mas a Suelane e a Tatiane foi as que me conduziram ao digital. E elas eram ovelhas minhas na igreja, tudinho. Depois eu consagrei elas. Mas a gente teve uma história inicial no digital, muito forte. E daí, quando eu conheci o digital, aí eu já era outro mundo, assim, do que eu vivia um contexto, né, religioso e tal. Já é outra vibe, outra pegada e muito conhecimento. Eu tive que buscar muito, abandonar muita coisa, deixar muita reconhecimento, sabe? E as pessoas achavam absurdo. Tá certo que eu fechei no meio da pandemia, então tava tudo certo. Mas quando passou a pandemia, aí todo mundo queria que eu abrisse novamente o templo, mas eu não tinha uma palavra de Deus. Eu tinha uma palavra de Deus para treinar pessoas na área da fé, através de mentoria, de treinamento, de cursos. E, enfim, estamos aí nessa jornada, nesse autoconhecimento, cada dia mais e mais mergulhado em Deus, né? A minha área voltada ao espiritual. Eu vi aí o teu tema maravilhoso, né? Desbloqueando, né? Sua mente. Eu também gosto muito de trabalhar nessa área. Claro que minha área é totalmente voltada a essa questão espiritual, mas os 2 anos para cá, onde eu me aprofundei na lei da atração, na cocriação, foi quando eu me apaixonei por esse mundo da cocriação, da lei da atração, da física quântica, do consciente, subconsciente, e assim, porque é quem eu sou, né? Eu não ganhei esse nome à toa, tipo, não é um jargão. Foram me dando esse nome. E quando eu ministrava, eu falava, tá feito, tá Quando tudo você... pronto. Mas você eu vi também nas suas lives que você fala um pouco de identidade também, né? Esse trabalho Falo, eu adoro falar de de identidade. identidade, né? E Inclusive essa como, e é a tua área, né, Marcela? é, como é que surgiu a questão do evento, né? Como é que você chegou lá, né? Nessa questão de fazer um evento, de estar levando pessoas a terem essa mudança de mentalidade. Pronto. Aí tu quer que eu fale de mudança de mentalidade, identidade ou os dois? Os dois, porque assim, dá ligado, né? Pronto. A mudança de mentalidade acaba você se encontrando, né? Você entendendo quem você é, né? Então, Pronto. assim, como é que surgiu até essa questão de você de fazer o evento presencial, que você foi para o digital, mas acaba que você fez um evento, né? Você tem um evento presencial também. Tenho. Vou logo para a primeira pergunta sobre identidade, né? Tipo, quando houve essa mudança de pastor, que todo mundo tem aquele sistema religioso, para a mudança para o digital, então não foi fácil porque é muita emoção envolvida, é muitas pessoas envolvidas que graças a Deus muitas delas estão dando muito fruto, mas não é tão simples, não é algo tão simples, é algo delicado. Então nessa mudança Deus me conduziu a escutar o Pablo Marçal. Eu nunca falei isso aqui ao vivo para as pessoas, na verdade. Primeira vez, primeira mão. Aí o Espírito Santo me conduziu a ouvir Pablo. Foi quando eu conheci Pablo. E o Espírito Santo, porque assim, as pessoas que eu escuto quando Deus me guia para dizer assim, escuta essa pessoa, tal. Aí o Espírito Santo mandou ouvir ele, e sendo que eu entendia ele. Eu comecei a entender o espírito dele, o que ele falava. E as pessoas que estavam me... Oi, chapado, aí, chegou mais uma. Então eu comecei a ouvir ele, comecei a entender. Aí Deus começou a tratar a minha identidade, me desbloquear dos meus bloqueios emocionais através dele. Quando eu comecei a ouvir, e eu via direto o Espírito, ouça ele, ouça ele.
E apesar que ninguém entendia ele, ninguém, pelo menos no meu círculo de amizade, ninguém gostava dele, ninguém entendia ele, só eu entendia. Eu também Aí eu comecei a ouvir, ouvir. comecei ouvindo Pablo. Pronto, foi nessa vibe aí. Aí quando eu comecei a ouvir ele, fui desbloqueado da minha identidade. Aí eu conheci o digital através de Suelane, junto com o Tati, também estava no meio. Aí foi quando eu fiz um curso Generais da Fé, e nessa época o Pablo começou a falar, ele não tinha nem falado ainda, e era mesmo, começou na mesma frequência. Aí eu, não, se eu falar Generais da Fé, tu vai pensar porque é por causa de Pablo. Aí eu parei esse nome, aí mudei o nome. E aí eu comecei essa questão de evento, estudinho, não faz muito tempo, não. Porque quando eu comecei, não fazia muito evento, não. Era mais, o foco era mais fazer curso e mentoria. Eu confesso que eu me apaixonei mais por mentoria. Eu gosto muito de dar mentoria, porque a frequência é diferente, a entrega é diferente das pessoas, o retorno que dá na vida delas é muito diferente, muito. E chegou um tempo que, dentro desse meio digital, quando você pensa grande, quando você quer coisa grande, é quase impossível você não fazer eventos. Você já vai começa a fazer parte de você, sabe? Porque você sabe que dali você pode alcançar muitas pessoas, né? E aí foi surgindo naturalmente essa questão de evento. Ó, vamos fazer tal coisa. Que eu já estava acostumado lá na igreja a fazer de uma forma, mas evento é outra pegada. Então meio que a gente começou a fazer alguns eventos, a gente fez numa casa, voltada a desbloqueio e ativação na área de identidade. Depois a gente começou a vir para o hotel. Aí as coisas foram acontecendo de uma forma natural. Entende? E hoje a gente faz alguns eventos, sim, mas é mais de forma natural, né? Eu vejo que eu tava vendo aí teu Instagram, que tem uma pegada boa também de evento, né? Essa área ainda eu preciso ainda aprender mais. A gente tô com um evento sendo montado para 3 de setembro, vai sair no Cabo. Mas a gente não Uau, fechou o top. local ainda não. Por isso que eu não divulguei. Precisa Aqui é conversar. muito bom o hotel daqui, Não, Viz. mas a gente vai fazer O hotel é no bom. hotel não, a gente vai fazer numa casa na praia. A gente tá definindo o E local é ainda. top, É. mano. Massa. Eu já fiz na praia, é muito bom. Uhum. É um ambiente top. E Que bom. Eu vai vejo que tu ser. tem essa pegada aí, né, de evento, né? Ah, então, agora me Faz diz, tempo que tu dá evento? Tu faz evento? olha, desde o ano passado. Aí a gente fez um evento eu com a Marília Barros em abril. Foi um evento maior, assim, acho que tem umas 100, no mínimo umas 100 pessoas aqui Uhum. na cidade. Mas o próximo evento vai ser uma imersão, vai ser para menos gente. Vai ser umas 20, 25 só. Que é mais intimista, assim, mais VIP, sabe? Eu Mas nunca fiz evento com outras pessoas, não. Eu vou ver se eu, tá, aparece se eu lá. fiz só. Ah, tava no evento do Strider, tava também. É, tiver evento, eu tô lá. Tava no Impacto, no É, Palestra do Impacto. E assim, acredito muito no poder do network, sabe? Que o network a gente vai, leva a gente para os próximos níveis. Então a gente vai e assim, acredito que Deus vai conectando a gente com as pessoas certas. Então não é à toa que a gente está aqui agora conversando, né? Mas a gente vai se conectando com as pessoas que estão ligadas ao nosso propósito. E assim a nossa vou falar algo aqui. Eu vejo que eu preciso ser desbloqueado nessa área ainda. Eu tenho pouco vamos network. desbloquear, vamos no Vamos evento lá, dia 3 desbloquear, de meu Deus. setembro. Eu eu preciso aumentar o meu network, tá muito baixo. É, e vai ter, Eu vou agendar. fui convidada hoje, não posso falar ainda porque eu vou ter uma reunião sábado à noite para É, fazer um evento também voltado para network, que vai ser aí também no Cabo, no Intercity, provavelmente. top, Mas depois a gente top vai demais. divulgar aí, É. né? Mas vai ter uma reunião no sábado, sábado à noite, mas é network. O teu é setembro, dia 3. Dia 3 de setembro. É, Olha aí, pessoal, agenda aí, eu já vou agendar isso aí. é. É uma turma VIP, não é isso? É VIP, vai ser VIP, vai ser um evento muito alto nível, vai ter psicólogo, vai ter Uau. coach, é,
A gente vai trabalhar a questão de mentalidade, da criança ferida, criança interior. Vai ser muito legal. A gente Uhum. vai divulgar. O material está sendo assim, está sendo organizado. Ainda não publiquei porque a gente realmente não tem um local definido. Eu não fechei com o rapaz, já vi a casa, mas não fechei com ele, né? Porque eu preciso conversar com uma das palestrantes para a gente acertar alguns detalhes. Mas assim, já está bem praticamente fechado. Mas deixar Eu um gosto, suspense aqui. esse tipo de evento eu gosto de ministrar, eu já fiz esse. É, é diferente de palestra, né? É É diferente, é diferente. diferente. Aí vai ser uma Palestra imersão. você, palestra você alcança um público aqui, mas você não é específico direto. Isso, por isso que a gente vai Esse tipo de fazer evento dá para exa- desbloquear mais profundidade. isso, exatamente. Então, me diz pra gente assim, geralmente eu não faço lives muito longas, eu acho 30 minutos um tempo bom, né? Certo? Eu quero te fazer uma pergunta. Boa noite, de muita gente legal entrou aqui hoje. O Celso, se quando o Celso não tiver mais aqui, como é que ele quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado como o homem da fé, Uhum, que deixou o marco dele nessa geração de uma fé que pensa certo, que fala certo, que ouve certo, que sente certo e que age corretamente e tem os mesmos resultados que Jesus teve. É uhum, por isso que eu quero ser celebrado. Que é chamado na Bíblia da fé do tipo que Deus tem, Marcos 11:24. uhum. E para você deixar uma mensagem agora, o que você diria para as pessoas que estão ouvindo a gente, que vão ver essa live depois? Qual é a mensagem assim que queima no teu coração e que tu quer deixar aqui para o pessoal que vai ouvir depois? É que a nossa vida é uma jornada. E nessa jornada desse autoconhecimento, já que o tema é esse, eu vou puxar para Uhum, isso, a gente precisa se livrar das distrações. uhum, E a nossa vida ela já foi profetizada por Deus. Deus já escreveu desde a barriga da nossa mãe. E se a gente se livrar das distrações e a gente se focalizar no alvo que é Cristo, em Deus, cada vez que a gente se desfocalizar mais e mais, se distanciar das distrações, mais a gente vai estar no propósito de Deus. Aí a gente deve fazer tudo para cumprir esse propósito de Deus. Aí a gente vai ter uma vida alegre, uma vida vibrante. Circunstâncias sempre vão existir dificuldades, e elas são boas para aqueles que são maduros. E você deve pegar toda essa dificuldade e canalizar ela em energia, em potencial, para que você viva a vida que Deus já planejou para você. E daí você vai cada dia mais crescendo e rompendo. E nunca parar, sempre para frente, canalizando energia, pegando as dificuldades e transformando. E como sempre, eu gosto sempre de falar sobre a fé co-criadora, que a fé não é da religião, a fé vem de Deus e nós temos o poder criador que Deus tem. Na verdade, co-criador, porque Deus já criou tudo e Ele nos colocou em nós esse poder para que possamos criar a nossa própria realidade através da fé. A maioria das pessoas não tem uma fé que funciona correta. A dificuldade das pessoas não é ter fé, mas é fazer com que essa fé funcione. E para isso nós estamos aí. Até sábado passado, estava queimando no meu coração. Eu fiz uma live falando de fé, fé e medo. Que Deus tem falado muito comigo sobre essa questão, né? Da fé, de não deixar o medo paralisar, nos paralisar, né? Que a gente vai ter dificuldade ao longo do nosso caminho. A gente vai encontrar situações difíceis, decisões difíceis, mas não deixar o medo nos paralisar. Quando a fé encontrar, confrontar com o medo, né? A gente tem que saber quem Deus é, né? Conhecendo Ele, sabendo que Ele é confiável, que Ele, quando Ele fala, não volta atrás, né? Não muda. E tendo ousadia, tendo coragem também. Porque a palavra também diz que ele não nos deu um espírito de covardia, e sim de ousadia, né? Tantas vezes ele falou na palavra que seja corajoso, seja forte, corajoso, e a gente tem que pegar essa fé aí e agir.
né? Quando a gente fala oração, é orar mais ação, não ficar parado. Tem que ter essa fé, como que fala, até o Napoleão Hill fala, eu esqueci até um termozinho que ele fala, que é uma fé, como se fosse assim, uma fé na prática, né? Não ser uma fé só na teoria, mas ele fala a palavra que me fugiu a memória agora. Mas te agradeço o seu tempo de estar aqui com a gente. Eu espero que a gente se encontre presencialmente ou em evento, ou a gente marque um café, né? Tem muita coisa boa aí para a gente fazer. Vamos marcar com as meninas também. Eu estava lá no TPT, no evento da Tati, né? Uhum. E vamos tocar o terror nessa terra, porque o reino está aí para a gente mexer com as estruturas. Verdade, eu que agradeço aí por esse network aí, esse encontro aí, eu tenho certeza que veio de Deus, a gente com certeza está vibrando, né, nessa frequência e a gente termina atraindo, senão a gente não estaria aqui. Sim, sim. Mas antes, algo que está no meu coração aqui, eu posso falar algo? Eita glória! É que o que está no meu coração, falando sobre esse autoconhecimento, pega isso aí, Rebeca. Falando sobre esse autoconhecimento, enquanto você falava aí nessas partes final, algo subiu ao meu coração sobre que a nossa vida, ela é uma jornada de expansão de consciência. Isso tem a Sim, ver com sim, identidade sim. também. Então, tipo, cada vez que a gente expandir a nossa consciência de ser, mas a gente vai governar. Infelizmente, isso aí é pessoal de cada um. Algumas pessoas que conhecem a Deus, elas não entenderam o que é expansão de consciência, de Tem ser. muita crença. Isso fala de isso fala de identidade espiritual. A crença, ela é boa até certo sentido, mas Deus tem muito mais para nós. E quando eu falo de identidade espiritual, eu estou falando de expansão de consciência. Hum, Aleluia. E quando eu falo de expansão de consciência, eu falo de maturidade espiritual. Então, você que está me ouvindo aí agora, busque a expansão da sua consciência pela maturidade em Deus. Não busque crescer tão somente dentro de uma estrutura religiosa. Não estou dizendo para você sair de igreja, essas coisas. Mas quando você expandir a sua consciência de ser, você vai manifestar quem ele é. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês aí. É, Tem eu, muito mais de Deus para nós. acredito muito nisso, sabe? Porque conheço pessoas que são muito religiosas, estão com a visão assim bem fechadas e não conseguem alcançar a grandeza de Deus, porque realmente não tem essa expansão da consciência que você estava falando aí, não consegue captar a questão da frequência, que até as nossas crenças, os nossos sentimentos geram essa frequência que a gente só atrai o que a gente está vibrando. Então, assim, tem muita Isso. crença em relação a isso ainda. E a gente pode fazer uma outra live falando só disso. Boa, Já, boa. certo? Muito Obrigada, bom. obrigada, Celso. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. As meninas colocaram mensagem. Vanessa, Dayana está aqui também. O pessoal que entrou. Vou aparecer sim no Cabo, né? Esse final de semana eu vou estar pelo Cabo. E obrigada a todo mundo que esteve aqui, que passou por aqui, ao Celso. Deus abençoe você e sua família, certo? A Flávia que está aí, tá na sua equipe, colocando pressão também, né? Então, obrigada e Eu que agradeço. boa noite. Valeu, Marcela. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau. Já é. Já é. Tchau, tchau. É isso aí.